Guilherme Fadanelli. 7h07, mudando de assunto, o governo federal anunciou o Plano Safra 2026-2027 com uma oferta total de 525,1 bilhões de reais em financiamentos para médios e grandes produtores, representando um aumento de 9 bilhões de reais em relação à temporada anterior. Mas será que o plano atende às expectativas do setor? O Márcio Sete Fortes é economista e ex-diretor do Brasil no BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele vai nos ajudar com essa e outras perguntas também em relação ao Plano Safra. Ele que já está chegando por aqui. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Um prazer estar com vocês. Márcio, o Plano Safra ele teve um aumento na comparação com o plano anterior. Como o setor e até a própria economia avalia esse pacote para investimentos anunciados pelo governo? Existe aí uma avaliação de que houve um esforço por parte do governo federal no sentido de ampliação dos recursos disponíveis, mas ainda assim existe uma crítica quanto a uma necessidade ainda maior desses recursos. E isso, naturalmente, esbarra na questão da disponibilidade orçamentária em função de gastos do governo. E há uma outra avaliação que já não é tão boa por parte do produtor rural no que se refere aos juros praticados, não é? Nós temos juros aí, a taxa Selic continua alta e a questão dos juros para o produtor rural é algo bastante sensível. Então, há que se considerar um contraste também entre aquilo que é disponibilizado e os juros presentes, uma vez que nós temos também uma situação de bastante endividamento no campo que precisa ainda ser equacionada. Tipo de incentivo o governo foca com esse Plano Safra? Qual é a finalidade? Que tipo de alívio quer trazer para esses produtores? Olha, há aí uma discussão bastante intensa quanto à questão a questão da equalização de juros. Não é? Existe ali uma preocupação com a equalização de juros que são pagos às instituições financeiras mensalmente, e essa é uma questão que deriva do diferencial entre a captação, os custos associados e o repasse. Então, há ali uma preocupação por parte do empresariado rural quanto a isso, porque nós temos aí a questão dos volumes já empenhados ao longo do ano de 2026, o que sobra ainda é um valor pequeno, mas o novo valor anunciado deverá auxiliar nesse sentido. Mas a grande discussão é a questão dos juros. Eu volto a dizer, a preocupação do empresariado rural quanto ao endividamento, a situação de endividamento é algo que preocupa. Há aí uma questão por conta também de questões, futuras preocupações com questões climáticas e até a preocupação de produtores rurais em relação à redução de eventuais compras de produtos brasileiros no exterior por conta, eventualmente, de questões associadas a cotas ou a outros problemas com nossos principais compradores. E o que chama a atenção é que essa insatisfação ela ocorre com dois cenários, né? O primeiro com um aumento de 9 bilhões de reais em relação ao pacote para financiamentos e, ao mesmo tempo, que o governo anunciou que ainda assim reduziu de 0,5% a 1,5% a taxa de juros aplicada para esses financiamentos. Enfim, ainda assim, alvo de críticas, né? Esse Plano Safra. Agora, qual é a preocupação para a gente poder trazer mais essa questão do Plano Safra, se tem força diante de um cenário de preocupação, agora a gente voltando para a China, né? Porque a aproximação do limite de exportação de carne bovina. Dentro dessa pauta, que tipo de preocupação esse limite que está se aproximando traz para o setor?
Bem, há uma preocupação nesse momento sobre a questão estratégica do que as empresas que são exportadoras de carne bovina para a China nesse momento deverão fazer. Algumas plantas produtoras, de unidades produtoras, estão entrando em férias coletivas, em uma espécie de recesso, enquanto outras reduzem os abates e há ali toda uma discussão quanto à necessidade ou à possibilidade de se fazer o redirecionamento para terceiros mercados, considerando que há outros mercados aí que podem absorver parte desse volume que deixa de ser comprado pela China nesse momento, ou que o Brasil terá de suspender para não exportar fora da cota e não ser penalizado, o que não seria o objetivo do exportador. Então, trabalhar fora da cota não é o objetivo, porque implicaria aí numa imposição tarifária de mais 55% sobre os 12% que são pagos dentro da cota. Isso implicaria aí numa imposição tarifária total de 67%. Então, o produtor vai ter que redirecionar a carne bovina nesse momento, buscando mercados como o Oriente Médio, Estados Unidos, e buscando opções na América do Sul, como o Chile, por exemplo. Então, há aí um redirecionamento estratégico, ao passo que a China promove uma restrição quantitativa dessas cotas que foram anunciadas no final do ano passado, e há uma preocupação de o Brasil agora não enviar novos embarques que possam chegar na China já fora da cota, pagando a posição tarifária mais alta. Então, acredita-se que, a partir de outubro, o que o Brasil exportar já deverá entrar para a cota do próximo ano. Márcio, é uma cota anual. Como explicar essa preocupação agora, começando o mês de julho, já se aproximando dessa cota anual? É uma pressa, uma disparada da pecuária brasileira para poder aproveitar essa taxa, quem chegar primeiro para poder aproveitar? É um erro de cálculo? Como explicar, 1º de julho, estar com essa preocupação em relação a uma cota que é anual? Existe uma cota anual global que a China impôs no sentido de proteger o seu mercado interno, e a cota do Brasil que é estabelecida, nós já estamos chegando próximo dessa cota. E a preocupação é exatamente quanto aos embarques, não é? Para que não sejam embarcadas volumes adicionais que poderiam extrapolar a cota e causar aí ao produtor brasileiro uma tarifação acima daquela tarifação que é a tarifação adequada de 12%. Então, o produtor brasileiro, o exportador brasileiro, vem se preocupando com essa questão especificamente no sentido de evitar aí ser penalizado, uma vez que nós já nos aproximamos do limite da cota. Outubro deverá indicar um reinício dessa atividade exportadora, mas aí já mirando as chegadas, os desembarques na China já para o ano que vem. Excelente, muito obrigada. Estamos, então, compreendendo, esse cenário, os impactos do Plano Safra, essa preocupação com o mercado com a China, se aproximando dessa cota anual. E o Márcio Sete Fortes, que é economista e diretor do Brasil no BID, que nos auxiliou a compreender esse tema. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo. Até a próxima. Muito obrigado, bom dia a todos.